Olá, olá, olá. Eu estou recebendo no ED Brasília o consultor legislativo do Senado Federal, no gabinete do senador Lucas Barreto, o Ignaldo Costa. Mas olha, Ignaldo, a experiência que você já traz, né, na bagagem aqui no Senado, já dá para a gente imaginar como você avalia essa questão de tramitação. Qual a expectativa que o nosso web telespectador, esse que está aguardando aí a transposição, tem ansiedades? Como é que você considera que vai ser essa tramitação? Até porque passa pela comissão, né? E depois vai ao plenário e o coro é altíssimo lá. Então, eu queria que você desse assim um en passant para que os nossos web telespectadores consigam imaginar que a coisa não é nessa celeridade que a gente gostaria, mas é no tempo da política. Isso é uma boa pergunta. A tramitação de uma emenda constitucional não é rápida. Ela tem sujeita às regras especiais, né, determinadas tanto na Constituição quanto nos respectivos regimentos do Senado Federal e da Câmara Federal. Como você bem disse, a proposta já foi remetida à Câmara dos Deputados, onde recebeu um novo número, recebeu o número 47 de 2024. Na Câmara dos Deputados, ela tem um rito ligeiramente diferente do Senado. No Senado, ela é apreciada somente por uma comissão, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que avalia a sua constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e o mérito. Remete ao plenário, onde é submetido... Não tem uma comissão especial? Não, essa é a diferença, né? É uma diferença básica, sim. Exato. Remetido ao plenário, é submetido a 2 turnos de votação, onde deve obter pelo menos 3/5 da composição da casa. Isso em voto dá o quê? 49 votos no Senado. No Senado, mas na Câmara... No Senado, a composição da Câmara é de 513, 513 deputados, também é de 3/5, conforme determina a Constituição. Logo, temos que o número necessário para aprovar uma emenda constitucional é de 308 deputados votando favoravelmente à matéria. Hoje nós observamos que essa aprovação no Senado e remetida à Câmara foi em setembro. E nós estamos em maio. O que falta para que possa fazer essa mobilização? O senador Lucas, agora nessa reunião, deu o pontapé inicial. Mas a tua experiência, e você pode colocar aqui para a gente, do levantamento que você fez das experiências das PECs, né, que tramitaram, inclusive, o Amapá também teve já em algumas, e a última foi a 98, né? Complementando a pergunta anterior, que faltou um pequeno detalhe, então, na Câmara dos Deputados, ela é submetida a um exame de admissibilidade, também na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara, e porque são casas independentes do Poder Legislativo. Então, de repente, uma pessoa pode pensar, olha, já foi analisada a constitucionalidade numa das casas, tem que ser analisada também na outra? Sim, porque são instâncias independentes, né? Depois de... Seria uma revisora, né? Pode considerar assim? A Câmara? Quando uma matéria se inicia numa casa, a outra funciona como revisora. Perfeito. Nós temos um sistema híbrido no Brasil, né, em que tanto uma quanto a outra pode ser iniciadora. Né? Pois bem, aprovada a constitucionalidade, na Câmara tem essa pequena diferença, é formada uma comissão especial, de acordo com a proporcionalidade dos partidos que compõem aquela casa. O presidente é eleito entre eles e esse presidente determina quem será o relator da matéria, que instruirá com um parecer. Nessa comissão podem ser recebidas emendas, né, de mérito e depois é remetida ao Senado, onde lá segue o mesmo ritmo, o mesmo rito aqui do Senado Federal. 2 turnos de votação com interstício entre um e outro. Só aproveitando esse ensejo da tramitação, como é que está na Câmara? Você tem informação? Ela está parada, ainda não tem presidente, ainda não tem relator, ainda não tem comissão, é isso? Bem, Carlos,
A proposta ela é recebida pelo presidente da respectiva casa e se encontra na presidência da Câmara dos Deputados. É o presidente que faz a determinação disso. Que faz o chamado despacho, né? Exato. E aí manda para a CCJ? Manda para a CCJ, isso. Então está dependendo do presidente Lira. Do presidente Lira, perfeitamente. Do que você viu e do que você participou lá na reunião da OAB, né? E você também esteve em outros municípios, né? Qual é a maior pergunta nesse aspecto? É da celeridade, é do tempo, é da dúvida se vai entrar ou não? O que você detectou nessas dúvidas e nessas situações que você pôde fazer, com certeza, os esclarecimentos para os que estavam participando? Perfeito. Carlos, né, a grande dúvida das pessoas é ter a carência, em virtude da carência de informações, né? Sobretudo informações fidedignas, informações técnicas e que desaguam naquela pergunta básica: eu tenho direito? Eu estou dentro? E nós notamos, né, e o senador Lucas Barreto notou isso por demanda, por pedidos, né, para que ele estivesse presente, né, nessas localidades. A grande pergunta é: eu tenho direito? Eu estou dentro? E é importante que as pessoas tenham essas respostas, porque elas necessitarão buscar os seus documentos. Claro. Né? E nós estamos falando de documentos de um período relativamente bem distante, né? São documentos de 20 anos atrás. Né? Então, elas precisam, desde logo, sabendo que tem esse direito, buscar esses documentos e junto à prefeitura, junto ao governo do estado, né? Então isso necessita de tempo. Pois é, nós começamos a conversar e eu sei que você fez um grande levantamento, os papéis estão aqui na frente dele, estão aqui. Né, sobre a experiência das tramitações de PECs, né, e eu dei o exemplo até da última de 98. Isso. Desse tempo, também tem uma ansiedade, né, desse possível funcionário que possa transpor. Qual é a média que leva e você acha que essa 47 vai precisar de mais articulações para dar celeridade ou ainda precisa ter pé no freio para ter calma para poder analisar todas as circunstâncias? Até trouxe aqui uns dados que nós já tínhamos levantado. Sim. Né, como você bem disse, por exemplo, vou dar a título de exemplo, a primeira emenda constitucional que tratou de transposição, ela foi enviada ao Congresso pelo presidente da República no ano de 2000. Foi no governo Fernando Henrique Cardoso e tratou da transposição dos policiais militares de Rondônia. Era a PEC 289 do ano de 2000, né, e deu origem à emenda constitucional 38 de 2002. Então, muitas pessoas pensam que a primeira emenda constitucional tratando de transposição teria sido a emenda constitucional 60, e não foi. Havia uma outra anterior, né, que foi fonte de inspiração para as que seguiram após, né? Então, essa emenda constitucional, ela levou aproximadamente 18 meses para ser votada na Câmara dos Deputados, né? E no Senado Federal foi muito rápido, porque ela tratava somente dos policiais militares de Rondônia. Houve o envolvimento da bancada de Rondônia aqui no Senado à época, e em 2 meses ela foi votada aqui no Senado. Eu vou te dar um aperto sem te abraçar. Dá para calcular mais ou menos a 47, um razoável tempo da tua experiência, do levantamento que tu fizeste, né, desses prazos, de articulações e tal? Dá para mais ou menos, no chutômetro, considera algum tempo ou prefere ser cauteloso? Olha, Carlos, eu prefiro ser cauteloso. A questão dos prazos é com os políticos. Sim. O tempo de
amadurecimento, que nós chamamos aqui internamente de uma proposta na envergadura, né, de uma emenda constitucional, requer um amadurecimento maior. E essa última proposta, essa última PEC 47, ela é um pouco mais extensa do que as anteriores, porque ela vem para uniformizar o tratamento que nas anteriores foi diferenciado entre Rondônia, Roraima e Amapá. Entendi. Então, essa 47, ela acrescenta mais 5 anos, porém, ela dá o mesmo tratamento das regras, né, para Rondônia, para Roraima e para Amapá, e também, né, buscando solucionar, isso é importante que se diga, questões que ficaram pendentes, né, como de professores, posicionamento em tabelas, de policiais, né, e outras situações específicas que o legislador atual, para resolver definitivamente, incluiu nessa PEC 7 aqui no Senado e que agora se chama PEC 47 na Câmara dos Deputados. A nossa presença no estado do Amapá foi muito oportuna. O senador Lucas Barreto, muito sensível a essa necessidade, nos levou até o interior do estado, onde nenhum outro assessor de parlamentar foi até então para tratar desse assunto, né? Então, nesse sentido, foi muito proveitosa essa ida. Qual o direcionamento que você daria uma dica para ele, assim, olha, faz isso aqui, entra em contato com a gente ou faz determinada situação de contato para poder estar a par do que foi discutido nessa reunião? Perfeito. Carlos, eu recomendo fortemente que os interessados, né, procurem informações. E o mandato do senador Lucas Barreto é uma dessas referências, né? Sabemos também que existe um grupo de mobilização, Vota PEC 7, né, liderado pela a nossa amiga Roseli, né, que possui diversos grupos de WhatsApp, né, e você interessado, né, pode exatamente pedir o link de convite, entrar nesse grupo, onde as informações fluem ali na medida que novas informações sobre a tramitação vão aparecendo, e existem grupos até que auxiliam na busca de documentos. É bom que a gente deixe isso aqui para o ouvinte, para o telespectador. PEC 98, essa não é mais PEC, desculpe, emenda constitucional. A emenda constitucional. Isso. Está se fazendo a transposição. Qual é a avaliação que você faz, você que acompanhou para e passo até, né, a aprovação e a execução, que é a transposição? Você considera que tem alguma agilidade ou ainda falta para que possa dar celeridade? A gente sabe que acabaram fatiando para poder fazer aos poucos, né? E o amapaense fica assim à mercê disso, porque ele precisa, é um direito que está sendo reconhecido. O que falta para dar celeridade e a gente poder ter mais nomes, aliás, na ata? Inclusive, o senador tem subido à tribuna, cobrado, né? Informa aqui para o nosso web telespectador essa direção que o senador, claro, você tem assessorado, você tem participado dessas situações, para que ele possa estar a par do trabalho do senador, a cobrança e os resultados. Pois bem, Carlos, sempre que há uma troca de governo, há um período em que as atividades... Dá uma paradinha, né? Brasília tem essa característica, né? E como você realmente frisou, o senador Lucas Barreto, ele está desde o início envolvido, desde o início do mandato dele, envolvido com o assunto de transposição, que é um assunto hoje de Estado, né? Tanto no Amapá quanto em Rondônia como em Roraima.
E ele teve uma atuação muito grande até na regulamentação da Emenda Constitucional 98. Vou lhe dar um exemplo. O artigo 29 foi regulamentado no governo anterior. Né? Depois tivemos a edição de um decreto, de portarias. Houve também uma paralisação por conta de um questionamento contra a constitucionalidade da Emenda Constitucional de 98, que fez com que até o Supremo Tribunal Federal tivesse que se manifestar e se manifestou pela constitucionalidade. E teve também, só aproveitando, teve também um questionamento que acabou no TCU, ou não era nada a ver com essa? Sim, também. Com a Emenda Constitucional 98. Muito bem lembrado. Houve uma inspeção do Tribunal de Contas da União, sobretudo no artigo 6º, que tratava da transposição dos policiais civis e militares. Né? É um procedimento de rotina, né, do tribunal, e o senador, inclusive, atuou para que houvesse, que essa inspeção fosse célere, rápida, né, e ao final houve uma decisão dessa inspeção de que estava tudo bem, que essa transposição desses policiais poderia ser continuada, né, com algumas recomendações. Claro. Né? Então, esse também foi um trabalho do senador Lucas. Já está tudo sanado? Já está tudo sanado hoje. Isso. E como é que a gente sai desse passo de tartaruga? Da 98? Olha, eu diria o seguinte, eu estou aqui há mais de 20 anos, então acredito que a união é o caminho. Né? A união das bancadas, dos 3 ex-territórios, a união dos partidos. O senador Lucas Barreto pertence ao PSD, é a maior bancada atualmente no Senado, a 3ª maior bancada na Câmara dos Deputados. Ele tem feito esse trabalho lá também, né? E embora seja uma casa diferente da do Senado, mas são todos políticos, com mandatos e podem conversar entre si. Eu quero te agradecer e deixar aqui as nossas telas à sua disposição para as despedidas finais. E se tiver algum assunto relevante que você queira finalizar, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui assessorando o senador Lucas, né, que é uma pessoa muito atenciosa e nos proporciona essas experiências adicionais de irmos até o Estado e conhecermos as pessoas, né, porque não estamos tratando da letra fria da lei, nós estamos tratando de direitos, de situações de fato, né, que estarão aí na emenda constitucional. É isso, gente. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e, com certeza, qualquer dúvida, o gabinete do senador Lucas está à disposição, como disse o doutor Ignaldo, e vou assim só entregar ele. Ele trouxe uma pescada amarela maravilhosa. Da próxima vai ser um filhote. Tchau, tchau. Obrigado, Ignaldo.